Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo, que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso, ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dai-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João trasladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, aqui nessa santa liturgia que a Igreja nos traz hoje, onde o evangelista Mateus vem relatar sobre um grande profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento, João Batista, aquele que, filho de Isabel, que recebeu também do mesmo anjo Gabriel o anúncio do seu nascimento. Santa Isabel recebeu do anjo Gabriel também essa grande notícia, embora não diretamente a ela, mas a seu esposo Zacarias, que sendo sacerdote e nas suas funções sacerdotais, aonde lhe coube oferecer a oferta dos perfumes, teve a visão do anjo Gabriel que lhe trouxe a boa notícia. Mas, embora Zacarias receba a notícia, este milagre acontece no ventre de Isabel. Isabel dá à luz esse grande profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento. E aqui a palavra hoje vem nos relatar como aconteceu a morte de João Batista e por quê. Diz a palavra que por aquela mesma época o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus. Aqui, depois que João morre, que o ministério do Cristo vai seguindo adiante a missão de Jesus, que João veio ser o precursor, preparar o caminho. Agora Jesus, depois de João ter pregado e anunciado que viria esse Messias e que ele não era o Cristo, mas apenas dava um batismo de arrependimento e remissão dos pecados, mas viria aquele que iria batizar no Espírito Santo, falando de Jesus. E agora Jesus está aí na ativa, evangelizando, levando aí a palavra. Ele próprio é o Evangelho vivo, trazendo a cura e a libertação a tantos corações que esperavam em Israel a libertação, que esperavam em Israel esse dia, esse cumprimento da profecia. E Jesus, no exercício do seu ministério, da missão que o Pai lhe confiou, as autoridades começam a ouvir falar desse Jesus. E sabe o que Herodes diz? É João, que eu mandei decapitar. Como é que diz aqui as Escrituras? Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista
que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Ou seja, aqui o próprio Herodes ele vem se entregar, que ele via em João essa graça, que João não era um homem qualquer, era um homem de Deus, um profeta, um santo homem. É tanto que ele vê Cristo agindo, exercendo ali o seu ministério, evangelizando, levando a palavra que cura, que salva, que liberta, transformando vidas, ajuntando cada vez mais pessoas que vão se unindo umas às outras, que estão nesse caminho da salvação. E aí Herodes diz assim, é João Batista que ressuscitou. Por isso que ele faz tantos milagres, porque é como Herodes diz, ora, pode ser João, porque quem fazia essas proezas era João Batista. Meus queridos irmãos, a gente vê a dureza de coração desse povo nesse tempo, e também hoje. Mas aqui eles contemplaram o Cristo, eles participaram do cumprimento da profecia, o Messias ali presente, Deus no meio deles, evangelizando, Deus falando com eles, Deus ali falando a eles. Eles alcançaram ali o profeta João Batista, um homem de Deus, um homem santo. E o próprio Herodes vem dizer, esse que está aí é João Batista que ressuscitou, por isso ele está fazendo tantos milagres. Então ele reconhece os milagres, ele reconhece uma ação poderosa de Deus, mas o coração é muito duro, se fecha. E o que é que faz, meus irmãos, essas autoridades se fecharem? Se não pensar que aquele que veio manifestar o reino de Pai, o reino de Deus, eles pensam que aquele homem está querendo a coroa de lata deles. Ora, Jesus é Deus, Jesus tem a coroa de ouro, Jesus não precisa dessa coroa de lata das autoridades, mas eles pensavam assim, esse homem, ele está querendo tomar o poder, esse homem está conquistando o povo, e se esse homem conquistar o povo, é aí onde está o perigo. Então por isso que também Jesus, agora mataram João, mataram João. Jesus começa a exercer o ministério aí, começa a se tornar cada vez mais conhecido. E agora eles também vão planejar como matar o Cristo. E a palavra vem dizer que com efeito Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodías, esposa de seu irmão Filipe. Ou seja, Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo. Por quê? Porque o profeta teve a ousadia de denunciar. Denunciou o quê? Uma situação que Herodes vivia de pecado. Herodes, embora tendo sua mulher, ele tomou a mulher de seu irmão, ou melhor, ela quis ir. Ela estava ali não amarrada, não presa, ela quis ir. Porque era uma mulher muito maliciosa, uma mulher perigosa, essa Herodíades. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter no cárcere. A palavra dizer por causa de quem? De Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Então Herodíades era esposa do irmão de Herodes, Filipe. E João Batista, em uma das suas pregações, se depara com o rei e diz assim, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Olha, meus irmãos, naquele tempo, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Como que força, melhor dizendo, move um profeta, move uma pessoa a ter a ousadia de denunciar a um tentarca, a um carrasco, a um homem cruel como era o Herodes tentarca. Como que esse homem ousou no espírito de denunciar? Somente a força e a graça que vem do céu poderia mover um homem diante de uma autoridade tão cruel.
denunciar um pecado como esse. Não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Então Herodes poderia acolher ou rejeitar. E ele escolheu rejeitar. Ele não acolheu o que o profeta disse. Ele não acolheu de bom grado aquela denúncia. Ele ficou irado, mas como diz a palavra que João estava com uma multidão, e a gente sabe que as autoridades elas buscam muito, a multidão, agradar a multidão, ter a multidão do seu lado, ter o povo do seu lado. Ele não quis ali ofender o profeta em nada, ele saiu ali trincando os dentes de raiva. Mas ao chegar no seu palácio, partilha com quem? Com Herodíades o que aconteceu. Ela fica com mais raiva. E não só raiva, mas gera no coração dessa mulher um ódio grande contra João. É tanto que ela consegue com que João seja preso, mas não consegue com que João seja morto. Mas ela fica ali espreitando um momento oportuno para dar o seu bote. E diz a palavra que o momento oportuno surgiu na festa de aniversário de Herodes. Ela manda sua filha que vá dançar uma dança sensual diante dos convidados do rei. Ou seja, Herodes já conhecendo Herodes, que quando tomava umas taças de vinho a mais, falava demais e prometia demais. Então ela já conhecia, porque ela vivia com Herodes. E ela já planeja na sua mente maquiavélica todo o seu projeto maldoso, demoníaco, em relação à pessoa de João Batista. E ela vai e pede para a filha dela ir dançar diante dos convidados. A filha, inocente, não sabia que estava dentro de um projeto tão cruel para se tirar a vida de um homem de Deus, de um homem santo. Ela vai dançar e o rei se alegra muito, porque já era esperado pela Herodíades, porque ela é calculista, ela soube bem o que fez, ela sabia bem o que estava fazendo. E Herodes, depois que fica embelezado com a dança da filha de Herodíades, ele vai e promete diante dos convidados: moça, que dança linda, fiquei muito satisfeito, ora, eu quero te presentear, e ainda que seja a metade do meu reino que tu peças, eu te darei. A menina volta a dizer, inocente, não tinha nada em mente, não foi dançar com nenhum projeto de pedir algo ao rei e agradar ao rei para que tivesse algum privilégio, alguma regalia. E ela sai dali e disse, mãe, que peço? Eu não tenho nada, não fui dançar para que o rei me desse alguma coisa. O que é que eu peço? E a mãe de imediato não pensa 2 nem 3 vezes, porque já estava com o projeto feito, já estava com, como se diz, com a bala na agulha, e aí foi só apertar o dedo. A cabeça de João Batista num prato. E a moça, muito obediente à sua mãe, não questiona, vai lá e diz, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Diz a palavra que o rei entristece, mas como havia prometido, não pode voltar atrás. E aí manda que um carrasco vá no cárcere e corte a cabeça de João Batista. E traz num prato, entrega a moça. O que a moça faz de imediato? Entrega a sua mãe. Você queria? Tome a cabeça de João Batista. E aquela mulher, a tal da Herodíades, que fez esse plano maquiavélico, unicamente para querer acobertar o seu pecado, unicamente para querer que ela vivesse a ilusão. Herodíades, ela queria viver uma ilusão que estava tudo bem, que ninguém podia questionar esse relacionamento dela com Herodes, embora ela fosse casada e Herodes também, e aí estavam bem separados, é verdade, mas a gente dá a entender aqui que os laços do matrimônio é muito forte
e irrevogável quando acontece um matrimônio que o próprio Cristo disse que é indissolúvel, não separa o homem que Deus uniu. Então já se vivenciava essa realidade no tempo de João Batista. Então, embora Herodes estava separado, embora Herodes estava amaziado com a sua cunhada, João vem dizer que ambos estão em pecado. Diante da grande misericórdia de Deus, que envia o homem santo para nos mostrar os nossos erros, para que a gente tenha agora a graça de escolher o certo, diante das bestas Herodes que ainda hoje estão presentes no mundo, elas ficam enfurecidas e juntamente com as Herodides da vida, um planeja e o outro executa. Aquela candeia naquela noite foi aniquilada, a pessoa de João Batista, mas a sua luz, que ainda hoje brilha nas Escrituras Sagradas, Herodes e ninguém conseguiu apagá-la. João Batista é luz, sempre será, para iluminar tantos e tantas que vivem na escuridão. Eu vim para aplainar os caminhos, endireitar as veredas. Essa é a missão do precursor e de cada um de nós hoje. Foi João Batista desse tempo, anunciando e preparando para a vinda de Cristo. Não mais sua primeira, mas a segunda. Jesus está voltando. E que eu e você, tomando consciência desta missão, que o Senhor nos fez profeta para profetizar, mas também nos deu seu espírito e coragem de fortaleza para denunciar. Na humildade, na simplicidade, no amor, na caridade, na responsabilidade, no discernimento, tenhamos a ousadia do Batista de também denunciar. A denúncia nos aponta sempre uma saída, e a saída, ela é Cristo. O profeta, ao falar que não é permitido Herodes ter a sua cunhada como mulher, ele não fechou todas as portas para que Herodes pudesse se reconciliar com Deus. Mas, infelizmente, o homem, quanto mais poder se tem nessa terra, mais se acha até mesmo superior a Deus. João Batista fez a sua parte e cumpriu com sua missão, diferente de Herodes, que rejeitou a palavra que poderia salvá-lo, a palavra que poderia colocá-lo no céu e desfrutar deste paraíso. Herodes escolheu o caminho mais tenebroso para ele, e foi o de rejeitar a palavra e ao mesmo tempo se voltar-se contra ela. Como uma besta enfurecida, ele avança contra o Batista. Que o Senhor possa nos dar a graça, eu e você, meu irmão, de não termos medo de anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Que a nossa vida, ela pregue Cristo e que o nosso testemunho denuncie as trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E foi mais uma reflexão no canal. Peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que eu e você, tomando consciência do nosso batismo, estejamos sempre unidos na evangelização, no anúncio dessa santa palavra. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Paz e bem, e vamos juntos evangelizar.